Hoje a gente fala muito da saúde mental, de como colocar isso dentro do ambiente corporativo, mas muito de saúde mental passa pela menopausa. Então, o declínio hormonal, ele vai favorecer os quadros de depressão, ele aumenta as possibilidades de eu ter diversos outros sinais e sintomas, e eu preciso cuidar dessa mulher. Boa tarde, boa noite. Eu não sei que momento você está vendo esse conteúdo. Você está na JGTV, que é o seu canal de empreendedorismo, comunicação, desenvolvimento humano. E hoje eu estou aqui com a Vanessa. A gente vai falar de um assunto que as mulheres estão aí aprendendo a lidar, aprendendo a conhecer, porque hoje tem muito mais informação do que tinha antigamente. A gente vai falar sobre menopausa, mas a gente vai falar sobre menopausa num contexto de produtividade, de trabalho. Entender como é que essa fase da vida afeta a nossa produtividade, afeta nosso desempenho, principalmente no trabalho. Na verdade, afeta tudo, né, Vanessa? Afeta todas as áreas, né? Que prazer estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite. Todo meu. Afeta muito. Afeta demais, né? Mas eu acho que a gente experimenta hoje uma nova fase da nossa sociedade, né? Então, durante muitos anos, não falávamos sobre menopausa porque a nossa vida útil acabava antes dela chegar até, né? É verdade. Depois, a mulher não queria falar sobre menopausa porque ela ia ser taxada de velha e retirada da sociedade. Sim. E hoje, graças a Deus, temos a ciência do nosso lado. Então, a gente aprendeu que, se eu falar de menopausa, talvez as coisas melhorem para mim, porque eu vou ter acesso à informação. E aí eu não vou ser taxada, né? Então eu consigo começar aqui a construir uma nova narrativa. Eu acho que hoje a gente está bem nessa fase de mulheres, precisamos falar sim, né? Não somos loucas, não temos mais, né, nenhuma classificação para os nossos sinais e sintomas, mas a gente vai construir uma narrativa que vai permitir que a gente tenha mais vitalidade por mais tempo, que é o que a gente quer. Claro, claro. Bom, vamos falar do momento em que é crucial, né? Que é o momento que a mulher está ali Hoje em dia a gente está no ápice produtivo, né? Posso falar por mim aqui, que tenho 47 anos. E a gente... eu nunca me vi tão produtiva e tão disposta a fazer coisas, porque a gente acumula conhecimento, a gente está numa fase excelente da vida. Hoje as carreiras são longevas, a gente consegue... de repente, sair de um contexto empresarial e se tornar consultor, e se tornar, né? Então, existe esse ponto em que a gente está no auge da nossa produtividade, mas a gente percebe que alguma coisa está errada, enfim. Em que momento, o que a gente conhece como menopausa, porque aí a Vanessa vai falar um pouco melhor sobre isso, das nomenclaturas corretas de cada fase, né? Até chegar no fim, da menstruação de verdade, em que momento que isso que a gente conhece por menopausa afeta de uma maneira mais clara a vida da gente? A sua pergunta, ela vem... ela é a melhor de todas, assim, porque quando você fala isso que a gente conhece como menopausa, né? Então, hoje a gente tem uma série de nomenclaturas para tentar entender as fases da mulher. Nós somos várias mulheres ao longo da vida, temos várias fases, né? Então, a gente chama muito dos 3 P's, né? Então, a gente tem a puberdade, o puerpério, e a gente tem em inglês seria o post-menopause, né? Que é a pós-menopausa, que é o que realmente muda quando a menstruação cessa, né? E a menopausa, ela é um dia, né, Jussara? Você sabia que a menopausa ela é um dia? É o dia que finaliza, de fato, o ciclo menstrual final, né? Exatamente. Quando você fica um ano inteiro sem menstruar, né? Aquele dia que conta um ano, depois que você ficou esse período inteiro sem menstruar, é a sua menopausa. Dali pra frente já é pós-menopausa, ou seja, o dia seguinte já é pós-menopausa. E antes é perimenopausa. Então a gente fala muito da menopausa. A menopausa ela é um marco, assim como quando a mulher menstrua pela primeira vez é um marco, né? Então a menopausa ela é um marco da sua vida. A gente precisa olhar para tudo que vai acontecer antes. E são esses sinais que a gente começa a entender hoje como gatilhos ou como sinais de transformação para uma série de mudanças que vão acontecer na saúde dessa mulher que podem impactar drasticamente após menopausa.
riscos cardiovasculares, sinais de problemas de cognição, Alzheimer, demência, né? Mulheres têm mais propensão a ter essas doenças e morrem mais do que os homens em decorrência dessas doenças por conta de uma perimenopausa mal assistida. Por que perimenopausa que eu começo a ter o declínio hormonal? Então, quando eu chego aos 35 anos de idade, eu já começo os declínios hormonais naturais. Para nós mulheres, o declínio mais acentuado é a falência, né? É a falência ovariana, onde eu vou perder progesterona, estrogênio, até eu ter a minha falência ovariana completa, que é a menopausa. Nessa fase, eu começo a ter uma série de perdas. Por quê? Porque esses hormônios, eles sinalizam e impactam diretamente mais de 300 funções no meu corpo. Desde cabelo, pele, unha, a coração, a massa magra, a saúde óssea. É o meu corpo inteiro ele se torna funcional pela produção hormonal. Se essa produção cai, eu perco essa funcionalidade. Perde bastante, né? E a partir de quando? Dos 35 anos. E cada vez mais, com mais atenção. Porque não é só a perda dos hormônios, é todo o externo que permeia a vida dessa mulher. Então, o quanto o estresse impacta, o quanto a qualidade de vida impacta, o quanto a saúde alimentar impacta. E aí a gente vai construindo essa história de quem vai ser essa mulher até essa menopausa. E essa questão de impactar, principalmente no trabalho, né? É um sintoma comum, simples. A gente não precisa nem ir muito longe, né? Mas a insônia, né? E como é que você produz? Como é que você, né? Acordando às 3 da manhã, 2:30 da manhã, vai dormir às 10, 11 horas para quem dorme cedo. E aí acorda no meio da madrugada, né? Sem rumo, não consegue voltar a dormir, né? Muitas vezes tem um fogacho no meio da noite, nem sempre, mas às vezes tem, né? E aí não dorme e faz o quê no dia seguinte? É muito louco, porque nós, mulheres, a gente tende a normalizar muitas coisas que a gente não deveria. Pois é. Né? Principalmente os desconfortos. Sim. Né? E eu brinco muito, que eu falo isso para praticamente todas as mulheres que eu convivo, que eu falo, se você começou a acordar 3 da manhã, não é um chamado de Deus pedindo para você fazer lá o café com Deus Pai, sabe? Não é. Não é. Não é. Você não tem que acordar às 3 da manhã para isso. Não é um chamado. Nem enfiar a cara na bacia de gelo. Não é. A mulher, ela não precisa acordar, ela não deve, né? Nós, mulheres, precisamos dormir. Todos os seres vivos precisam dormir, mas nós, mulheres, precisamos dormir, sim. O sono, para a mulher, ele é saúde, ele é qualidade de vida. É no sono que eu faço detoxificação, então é onde o meu corpo elimina Sim. todas as toxinas, é onde eu tenho o ápice da minha produção hormonal. As mulheres que agora são as loucas do colágeno, não adianta consumir colágeno se você não dormir, porque é no sono que eu produzo colágeno, para sintetizar no meu corpo durante o dia. Então, primeiro passo é o sono. Hoje, o nosso distúrbio do sono, ele vem associado a telas, a má alimentação, ao cansaço físico, ao estresse do dia a dia. Ao excesso de trabalho. Né, ao excesso de trabalho. E eu não consigo identificar aqui, nessa confusão, o que já é falência hormonal. Então, quais são os sinais dessa falência hormonal? Eu vou saber identificar, nossa, esse despertar é hormônio, esse despertar é cansaço. Não tem uma regra. Cada corpo é um corpo. Cada mulher vai responder de um jeito. Mas se você começa a acordar constantemente, a queda hormonal ela vai provocar um despertar sempre no mesmo horário. Então, é aquele sono que é interrompido por volta de 3, 4 horas da manhã. Algumas voltam a dormir, outras não, porque aí vem as ondas de calor. Para umas tem ondas de calor, para outras tem suor, para outras tem o fogacho. Então, cada corpo vai ter, são mais de 100 sinais e sintomas. E nem todas as mulheres vão ter os mesmos. Sim. Por isso a gente levou tantos anos para começar a entender esse comportamento, né, das mulheres ao longo desse período de declínio. Mas aqui já começa uma grande discussão. Se eu não estou dormindo, não normaliza isso. Vai entender o porquê. Porque hoje a maior questão para a gente tirar a mulher dessa condição de desconforto é o tempo de diagnóstico. A gente leva até 3 anos, né? Uma mulher leva até 3 anos no nosso país para poder entender que ela está na perimenopausa.
e passa por diversos especialistas. Então, quanto mais a gente amplifica essa conversa, olha o quanto é importante isso que a gente faz. Ela vai falar, nossa, mas eu acordo 3 horas da manhã assim. Não é um chamado divino? Não é um chamado divino. Que especialidade eu preciso procurar para entender se os meus hormônios estão oscilando? Vou começar a partir daqui. Se não é hormônio oscilando, vamos entender outras especialidades que vão me ajudar. Eu acho que o que acontece muito, né, com a mulher, ela nega muito essa fase da vida. A gente foi ensinada a negar, a esconder, né? Eu acho que é um pouco uma questão um pouco cultural e social. Então, o que a gente faz? A gente procura o psicólogo. Primeira coisa que a gente faz. Isso para quem procura, né? Porque há quem não procure ninguém, porque também procurar psicólogo, a gente também não foi ensinado a ter qualquer tipo de vulnerabilidade nesse sentido, né? A admitir que tem uma vulnerabilidade nesse sentido. Então, muitas vezes, é óbvio que a gente tem sintomas psicológicos que impactam esse período da vida e que a gente deve, sim, procurar ajuda psicológica. Mas, muitas vezes, a gente precisa fazer os exames corretos para entender se é hormônio, se é uma outra coisa, né, Vanessa? Porque eu acho que tudo impacta, né, nesse momento, enfim, nessa fase. Por exemplo, você está chegando nos 40 anos, você pode ter N questões de saúde, além da menopausa. Então, é importante a gente estar com os exames em dia, estar sempre checando, né? Independente de qualquer coisa, né? Acho que é um recado que a gente pode... Super. O que a gente vê de mais comum, né? Até a época das nossas mães, a gente achava que menopausa era só calor e fogacho, né? Então, a gente reconhecia uma mulher na menopausa porque a gente via uma mulher se abanando ou porque ela falava que sentia muito calor. E hoje a gente já sabe que a condição de declínio hormonal, os hormônios vão cair, né? Eles vão ali declinar. A partir dos 40, eles começam a declinar mais rápido. Então, eles começam lentamente, a partir dos 35, a gente não percebe... E a gente não está com o tempo para perceber, porque quantas coisas nós estamos fazendo. A vida está acontecendo. Eu não vou perceber que às vezes tem um cabelinho aqui mais fraco, ou tem uma unha quebrando. Eu estou um pouco mais cansada que o normal, mas eu também estou trabalhando mais que o normal. Então, talvez seja normal, né, eu estar nessa situação. Então, essas oscilações, esses declínios, eles são pequenos. A partir dos 40, 42, eles começam... a vir com mais força. Nessa fase, para algumas mulheres começam muitos desconfortos. Tem mulheres que não vão sentir nada, né? E tá tudo bem. Mas a maior parte sente muita coisa, né? Então, a gente começa a ter os apagões, as névoas. Então, onde eu botei minha chave, a chave do carro. Ontem, encontrei uma amiga que ela falou... Achei que eu tinha perdido a chave do carro, não achava. Eu dirigi sei lá quantos quilômetros, a chave estava do lado de fora, no capô. Eu falei, mulher, se essa chave voasse do carro, ela falou, nem sei, eu ia ficar parada no meio da rua, não sei se ele bloqueia, não bloqueia. Então, assim, o quanto que eu normalizo isso, o quanto que eu começo a investigar. É muito curioso, por que a gente demora muito para fechar o diagnóstico? A gente fala que a perimenopausa ela é multidisciplinar. Então, um esquecimento, um apagão mental, eu acordando 3 horas da manhã, não consigo dormir, psicólogo, psiquiatra. Uma gordurinha aqui que não sai mais, nutricionista. Nossa, não emagreço mais, né? Aí eu começo a ter outras questões, eu vou procurando uma série de especialistas, mas especialistas no que eu tô vendo. Então, vai levar um tempo até eu entender que, por exemplo, se a minha ginecologista for uma ginecologista que já tenha, né, o conhecimento da menopausa, que tem o hábito de atender mulheres nessa faixa etária, ela vai olhar para mim e vai falar, vamos checar os seus níveis hormonais e vamos entender como tudo isso que você está sentindo pode colaborar com um sintoma de perimenopausa. Claro. É uma doença? Não é uma doença. Mas merece atenção. Por quê? Porque uma perimenopausa mal observada pode me deixar vulnerável para doenças que eu vá desenvolver no futuro. E aí, doenças silenciosas, porque eu tenho condições cardiovasculares, né? Porque eu mudo, quando o estrogênio, que é o nosso maior maestro, né? Eu falo que ele é o grande maestro do nosso corpo, ele rege mais de 300 sinais e sintomas. Ele rege desde a saúde intestinal, a nossa saúde neuronal. Sim.
Então, se eu tenho esse declínio desse hormônio, que é muito forte para mim, que é muito importante para a minha saúde, eu vou ter o meu corpo entrando em descompensação. E aí, como que ele vai produzir os nutrientes que ele precisa se ele já não tem mais o seu grande maestro? Então, eu vou precisar olhar para a minha saúde com mais cuidado. E que cuidado é esse? É a alimentação. Talvez uma suplementação. Né? Então, como que eu coordeno a minha vida para que eu continue tendo energia? Porque até então não se falava sobre isso. Mas as mulheres não tinham uma nova vida depois dos 40 anos. Não tinham. Era no máximo ser avó. Exato, né? E fazer crochê. Então, fazer crochê. Né? E a gente não quer mais isso. A gente quer continuar saindo, se divertindo. Na maioria das vezes, eu mudei de carreira aos 40 anos. Pois é. Né? Então, a gente não quer ter essa perda. A gente quer continuar performando. Legal. E por que é tão difícil viver isso no ambiente de trabalho? Porque a gente nunca falou tanto sobre menopausa, mas no ambiente de trabalho isso ainda é vivido silenciosamente, muitas vezes sem o devido suporte dentro da empresa. Ninguém entende muito bem se você tem um apagão, se você tem... Eu tenho um caso, gente, eu já contei aqui no podcast, eu fiz uma reunião, eu esqueci de uma reunião inteira. Dizem que eu contribuí, que eu falei, que isso, que aquilo. Passou a reunião, vieram me falar dela. Mas que reunião? Não lembrava da reunião, eu não lembro até hoje. Isso faz um ano, isso aconteceu há mais de um ano. Um pouco mais de um ano. Eu não lembro até hoje dessa reunião. Então, assim, são coisas que impactam fortemente a nossa atuação, né, no ambiente de trabalho. E não se fala sobre isso. As pessoas vivem silenciosamente, as mulheres vivem silenciosamente dentro das empresas e a empresa finge que isso não existe, né? Então, por que isso acontece? Qual é o caminho para a gente mudar esse quadro? Como que você... tendo, assim, tratado diretamente esse assunto da menopausa no ambiente de trabalho, como que você vê essa questão? Eu acho que a gente ainda tem muito o que educar, principalmente as lideranças, né? E eu acredito com toda certeza que esse processo ele vai começar de cima para baixo, porque as mulheres que estão agora chegando na liderança, elas precisam entoar esse discurso, elas precisam trazer essa voz. A mulher, ela demora muito mais para chegar numa liderança do que o homem, né? E ela sai e ela volta por conta da maternidade. Então, o processo da mulher, ele já é muito mais longo do que o processo masculino. Durante muito tempo, e a gente ainda precisa de todas as discussões acerca da nossa história, porque a gente ainda precisa discutir sobre maternidade no ambiente de trabalho. A gente precisa discutir sobre a permissão das mulheres ocuparem o seu espaço da maneira que elas precisam ocupar, mas com todos os recursos que elas podem ter a seu favor, porque a gente precisa da rede de apoio, a gente precisa estar num ambiente confortável, a gente tem as questões de assédio, ou seja, nós temos muitas bandeiras. E a menopausa agora ela entra como mais uma bandeira dentro de todo esse ambiente que para a mulher já é muito... como é que eu vou falar? Mas ele já é um ambiente de muita dificuldade, né? A gente tem aqui o tempo inteiro que a gente está equilibrando vários pratinhos dentro desse ambiente. Quando a gente resolveu ter essa conversa com você aqui no podcast, e eu penso também que... Eu pensei na época que essa conversa é uma conversa que antecede falar sobre menopausa no ambiente de trabalho, é falar sobre a nossa particularidade hormonal, nosso funcionamento todo especial, né, no ambiente de trabalho. Exatamente. Quer dizer, isso começa com não chamar uma mulher de louca porque ela está na TPM. Isso Exato. Começa por entender que determinadas mulheres têm TPMs fortíssimas, que ela vai, sim, pedir folga se ela precisar. Tem gente que fica de cama. Exato. Né? Tem gente que tem febre quando está menstruada. E não só TPM, a gente já sabe que endometriose já entrou no quadro de doenças e as mulheres precisam de afastamento nessa fase. Então, nós somos tão boas quanto, performamos tão bem quanto, mas precisamos de recursos de saúde disponíveis porque faz parte da nossa biologia. Pois é. Né? Então, a gente precisa trazer essa conversa. Hoje a gente fala muito da saúde mental, né, e de como colocar isso dentro do ambiente corporativo, mas muito de saúde mental passa pela menopausa.
Sim. Então, o declínio hormonal, ele vai favorecer os quadros de depressão, ele vai favorecer, né? O declínio hormonal, ele aumenta as possibilidades de eu ter diversos outros sinais e sintomas. Eu preciso cuidar dessa mulher. E o Fórum Econômico Mundial de 2020, estamos em 2026, né? A gente já teve um agora de 2025, ele lançou um material maravilhoso, que foi um dos materiais mais ricos e bonitos que eu já li até hoje sobre mulher. E ele traz mais de $1 trilhão são jogados fora, anualmente, no PIB do mundo inteiro, por conta da falta de cuidado com a mulher. E essa falta de cuidado, ela passa por uma série de ações, que são as políticas públicas favoráveis à biologia da mulher, ao que ela precisa para ter um ambiente onde ela performe. Né? Porque se eu tiver um ambiente favorável, olha o quanto a gente faz em completo desconforto. Pois é. Imagina se eu tiver um ambiente favorável ao meu trabalho. E ganhando menos, né? Muitas vezes, né, gente? Vamos ser bem realistas, né? Então, essa conversa, ela precisa chegar aqui. Mulheres, quais são as condições ideais e necessárias para que a gente possa performar de igual para igual? Né? Então, eu acho que... E aí a menopausa entra aqui dentro desse contexto, porque quando eu tenho acesso à informação sobre a menopausa, eu descubro que menopausa não é aposentadoria. Menopausa é para mulher em plena idade laboral. Menopausa é a partir dos 35 anos do declínio hormonal. Sim. Então, eu preciso melhorar a performance dessas mulheres. Com conversa, com política pública, com ações, estimulando uma alimentação saudável, estimulando um trabalho em condições de entender as saúdes hormonais, que são diferentes de mulher para mulher, e como colocar essa mulher dentro de uma conversa de autocuidado. E autoescuta também, né? Pois é. E aí a gente cai nessa... falamos do silêncio, vamos falar do que grita, né, gente? Quais são os sintomas mais comuns, assim, que a gente vê que interferem no ambiente de trabalho, na dinâmica feminina na vida laboral e que são percebidos pelos colegas, enfim, o que você vê de relato nesse sentido? Eu acho que, além do que a gente entende como os sintomas mais ditos, né? Então, hoje a gente sabe que fogacho, calor e suor, talvez coloque, né, sejam os mais fortes, porque coloca a mulher, na verdade, numa situação muito desconfortável. Todo mundo vê que a mulher está suando. Todo mundo vê que a mulher está desconfortável porque ela está com calor, né? Por mais que, mas dura 3 minutos, só para quem já teve, já sentiu, é completamente desconfortável, né? E às vezes você está numa reunião e você precisa entregar um relatório, você precisa entregar um trabalho, e você está ali se sentindo desconfortável, né? Eu acho que me dá 5 minutos, eu estou desconfortável aqui, deixa eu ir ali fora, eu já volto, né? A mulher não tem esse espaço. Ela não pode nem ter, né? Qual é a mulher que vai falar, não, gente, peraí, eu tô aqui com a minha menopausa hoje, né? Quantas vezes você viu isso numa reunião? Gente, desculpa, fogacho, já volto aqui, segura aí, vai beber uma água, 3 minutos, eu já venho aqui. Por que não? Qual o problema? Claro. Né? Por que a gente não pode normalizar isso? Claro. Né? Por que a mulher não pode se sentir confortável dentro do seu desconforto? Mas ela tem vergonha, porque alguém pode ocupar o lugar dela, porque vai parecer que ela é menos produtiva, vai parecer que ela performa menos, porque ela tem uma condição biologicamente natural. Sim. É aquela coisa, né? Não é nem questão de performar menos ou de... ela é vulnerável. Exato. Né? Ela demonstra ali, né? Exato. Que uma vulnerabilidade é uma coisa que mudou bastante, né? Esse discurso desde a pandemia. A gente adquiriu algum espaço, né, para se mostrar vulnerável, mas não completamente. Sendo mulher, a coisa complica um pouco mais. Exatamente. Então, eu acho que o que mais grita é essa necessidade de ter que esconder os seus sinais, na verdade, os seus sintomas, por conta de não mostrar ali uma fragilidade. Né? Então, eu acho que isso é uma coisa que fica muito clara e é muito difícil para a mulher dentro do ambiente corporativo. Agora, existem sintomas que são clínicos e que precisam ser cuidados, como dor muscular, dor articular, fraqueza, as enxaquecas. E aí são sintomas incapacitantes, impossibilitantes, né? Então, vão ter mulheres que vão fazer muitas crises de enxaquecas, que vão fazer muitas dores articulares e musculares. Vai ter mulher que vai ter sintoma depressivo, não vai conseguir sair da cama para trabalhar um dia. Então, aqui a gente precisa entender
e ter um time capacitado para atuar, para orientar, para ter os especialistas que vão poder tirar esse desconforto para passar por essa fase bem. Legal. Quando a gente fala de NR1, alguma coisa nesse sentido está prevista? Hoje a gente vê muita conversa, então a gente já consegue ver algumas grandes empresas com seus departamentos já atuando para trazer mais conversa para a mesa, né, e para entender como que a menopausa vai poder fazer parte desse processo. Eu, particularmente, conheço poucas empresas que já estão atuando nesse segmento. A gente tem conversado muito com as instituições de ensino, né? Então, as universidades estão construindo hubs, polos de conversa, para que a gente possa orientar empresas médias e grandes empresas para que elas possam trazer isso para a conversa. Porque não passa só pela questão da saúde mental, mas Sim. o quanto antes a gente pode ajudar a mulher para não chegar nisso, né? Saúde integral, né? De Exato. uma forma geral. Legal. Quais sintomas acabam sendo confundidos com falta de organização, com falta de produtividade? O que fica mais evidente ali na empresa e o que mais impacta de verdade a vida da mulher na perimenopausa, enfim, no trabalho? Eu acho que os sintomas cognitivos, né? Principalmente os lapsos, os brain fog que a gente fala, né? Os esquecimentos, a névoa mental. Então, isso às vezes você vai ter aquela sensação de relaxamento, né? Nossa, mas não guarda o nome, não, né? Esquece um relatório. Então, assim, eu acho que aqui, eu tenho até um caso interessante de uma pessoa que eu conheço, que ela tinha uma assistente durante muitos anos e a assistente sempre foi muito boa e de repente a assistente começou a entregar muito menos do que ela entregava normalmente, né? E ela falou... E aí todo o time queria que a menina fosse demitida, né? E ela falou, não, mas eu conheço ela. Eu não vou demitir. Preciso chamar para conversar, porque ela não é assim. E aí teve toda uma conversa, teve todo um entendimento e ela foi fazer uma terapia de reposição hormonal e aí ela entendeu o que estava acontecendo com ela. Ela falou, mas eu não sou assim, né? Eu não tenho esse hábito de ou não entregar, ou atrasar, ou tá sempre fora do prazo, ou tá esquecendo as coisas. E a gente foi entender, né? As pessoas foram entender que era uma questão de saúde e foi cuidar desse desconforto, né? Então, deu tudo certo. Então, eu acho que é esse olhar, sabe? Mais sensível para cada caso. Legal. E aí a liderança tem que estar muito bem treinada, muito bem de olho, né? Na sua equipe aí, ter um diálogo direto, né? E um ambiente de total segurança psicológica para a gente poder fazer essa ponte entre liderança e liderado, né? Para a gente conversar sobre isso. Legal. Vamos falar um pouquinho da tua área, vamos falar de nutrição. Em que ponto você consegue identificar que mudar hábitos, de fazer suplementação, enfim, pode de fato ajudar uma mulher a se posicionar melhor nessa fase, no trabalho, performar, ter produtividade? Pode. A nutrição, ela é o fio condutor de toda essa história, né? Então, a gente já sabe que sono impacta. Mas os meus hormônios vão declinar e, obviamente, eu vou deixar de dormir porque vai acontecer e não tem nutrição que faça isso não acontecer. Mas eu tenho um corpo bem nutrido, com todos os aportes de nutriente. A mulher, ela precisa muito da proteína, da massa magra bem estabelecida para não ter perda óssea, para ter mais saúde cognitiva. Por incrível que pareça, músculo é cognição. Sim, né? A gente já sabe dessa correlação importante. E é muito difícil para a mulher líder, para empresária, para quem está dentro, né, de uma grande empresa no dia a dia, trabalhando muito, às vezes ter esse tempo de autocuidado. Né? Então, normalmente o que a gente vai sempre abrir mão é do hábito alimentar e é do exercício físico. E nós nos colocamos numa posição de eu preciso cuidar de tudo e depois eu cuido de mim. Né? Então, eu costumo dizer que a gente precisa inverter essa moeda, sabe? Eu primeiro começo cuidando de mim para que eu possa cuidar de tudo com mais qualidade. Porque aí eu vou ter uma melhor saúde mental, eu vou ter melhor atenção, eu vou ter mais foco. O alimento, ele chega para fazer essa conta funcionar. Então,
Não tem saída. Eu preciso beber água, eu preciso comer proteína, eu preciso comer fruta todos os dias, eu preciso comer verduras e legumes. E eu vou precisar fazer isso todos os dias até o fim da minha vida. Igual escovar os dentes, tomar banho e trocar de roupa, né? Eu brinco que eu falo, você não vai trabalhar todos os dias com a mesma roupa. Por que você quer comer todos os dias a mesma coisa? Olha o que você faz com o seu corpo. Né? É o nosso carro. Você não anda sem gasolina. Sim. Né? E você não pode botar uma péssima gasolina dentro dele, porque ele vai pifar. O que você está fazendo com você? Né? Então, o que você coloca dentro de você? E é isso que vai refletir na maneira como a sua perimenopausa vai estar ao longo do seu processo. Por quê? Quando eu tenho declínio hormonal, o que é o impacto, na verdade? Eu impacto a produção natural de vitaminas, minerais, nutrientes, né? O meu corpo, ele fica ali impactado com esse processo de absorção, de desenvolvimento, de usar cada coisa no seu devido lugar. Se eu não tenho mais o hormônio, isso aqui precisa ser muito mais bem feito para eu continuar tirando da natureza, do alimento, do treino, de tudo que eu faço, o melhor para o meu corpo ainda continuar se mantendo bem, né? A primeira coisa que acontece quando eu tenho declínio hormonal é perda do meu sistema antioxidante. Isso significa que eu vou envelhecer, que eu vou ter perda de massa óssea, eu vou ter flacidez, eu vou ter queda de cabelo, eu vou ter fraqueza de unha. Como é que eu evito isso? Comendo fruta, verdura e legume. Então, assim, a conta, ela é um pouco mais simples. A gente dificulta um pouco, né? Se eu consigo organizar minimamente uma rotina alimentar, um treino, e aí, por consequência, eu vou dormir melhor, eu já estou me ajudando muito nesse processo. E para todo o resto, ajuda médica, ajuda especializada, né? Exato. Psicológica, médica, enfim. Não adianta porque você vai ter, né? É engraçado porque eu já li muitas vezes sobre isso. A gente luta mais para recuperar a saúde do que para ter saúde, né? Então, a gente espera ter um desdobramento ruim, né? Muitas vezes dessa fase da menopausa para ter um cuidado para buscar ajuda, né? E não faz um acompanhamento adequado e praticamente preventivo de qualquer outro problema, né? E você falou dessa questão de se ajudar primeiro, né? Eu acho que uma metáfora importante é a metáfora da máscara do avião, né? Que no avião você é ensinado, você é treinado ali pela aeromoça, quando você está no avião, a colocar a máscara em si primeiro e depois ajudar os outros, em caso de qualquer intercorrência. E a gente não faz isso para a vida, e é o que a gente tem que fazer, porque se a gente não colocar a máscara na gente, a gente não consegue ajudar o outro. É verdade. A gente morre primeiro, né? É verdade. Então, é muito complicado, gente. A gente precisa fazer essa reflexão, muitas vezes, para poder seguir. Mas vamos lá. Para mulheres que estão aí se sentindo culpadas, inadequadas profissionalmente, o que é fundamental ela compreender primeiro, né? Ela entender nesse contexto para procurar ajuda ou para se posicionar, enfim. Como que você aconselha essa mulher que está nessa situação de desconforto? Eu acho que a autoescuta, né, é silenciar um pouco num primeiro momento e olhar para dentro, né? Eu sempre fui assim, né? Eu sempre me senti desse jeito. Quais foram as mudanças que eu observei ao longo dos últimos anos, né? Eu gosto de falar para as minhas pacientes, eu falo, faz um caderninho, né? Esse desconforto, ele começou quando? A gente não tem tempo para fazer essa autoescuta, essa autorreflexão, né? Então, desde quando eu tô com esse desconforto? Porque quando a gente chega no especialista, ele não sabe que você está na perimenopausa. E você vai precisar trazer para ele as suas condições que, na maioria das vezes, nem você sabe porque você não percebe. E aí, por exemplo, uma das mais comuns, que é a queda de libido, que é o ressecamento vaginal, né? O ressecamento vem das mucosas como um todo. Então, desde os olhos, desde a boca seca, a produção de saliva. E às vezes você acha que é libido, que é o parceiro, que é o casamento acabando. Então, o que está acontecendo comigo? Faz essa reflexão primeiro, né? Em que fase da vida eu estou? Com quantos anos eu estou? Não existe, não tem nenhuma mulher inadequada e fora do contexto.
a gente sempre vai estar num contexto da nossa existência que a gente precisa parar, se autoanalisar e seguir. E aí corrigir a rota, né? É muito... Gente, é mais fácil do que a gente imagina. Se eu começo a comer bem, se eu começo a me hidratar, se eu bebo a minha conta de água diária, o meu intestino, por exemplo, ele tem uma capacidade de se renovar todos os dias. Então, quando a gente fala de saúde intestinal, que é extremamente importante para a cognição, para eixo intestino-cérebro, não é porque você comeu mal a vida inteira, não é porque você já não dorme há 3 anos, não. Começa hoje. Bebe água. E aos pouquinhos, né? Faz uma coisinha por você. Se escuta. Desde quando eu tô me sentindo assim? Eu tô me sentindo assim há tanto tempo. O que eu posso fazer hoje que vai melhorar essa condição? Não tenho dinheiro, não posso gastar dinheiro. Já bebeu água hoje? Água é de graça. Pois é. Então, começa aos poucos. Mas agora eu entendi. Agora eu já estou bebendo. Eu brinco com as minhas pacientes que eu falo, vai agendar consulta. Se não estiver bebendo água, nem vem. Porque a gente não vai conversar, né? A conversa só começa depois da meta da água adquirida, né? Aí a gente vai para outro patamar. E essa meta varia, né, de água? Para cada pessoa varia. Tem uma continha. Você sabe qual é? Vou te ensinar. Eu acho legal a gente falar para o pessoal qual é a continha. Vamos aprender. É uma coisa confusa. Super fácil. Pega o seu peso, multiplica por 0,35, que são 0,35 ml de água para o peso que você tem, né, para cada quilo de peso. Então, multiplicou, essa vai ser sua conta de água. Seu peso vezes 0,35 vai dar sua conta de água do dia. Se você é uma pessoa que treina, que se exercita, que sua demais, coloca aí mais meio litro, né? Então, essa é a sua conta. Pega essa garrafinha, não tenha vergonha de andar de garrafa na mão, não. A hidratação, nós somos água. Nosso corpo, a maior parte dele funciona por causa da água. Só a hidratação já vai resolver muito a sua vida. Às vezes não é fome, é falta de água. Às vezes essa barriga estufada é falta de hidratação. Às vezes esse cansaço é falta de hidratação. Vamos começar eliminando o mais simples. 1 semana bebendo água. Aí agora você analisa de novo. O que mais que eu estou sentindo? Vamos começar a se movimentar. Eu preciso treinar numa academia, eu preciso fazer musculação. A gente sabe que o treino resistido é o treino... Quando a gente fala treino resistido, é o treino com um peso além do seu corpo. Então, pode ser um funcional, pode ser um pilates, pode ser uma musculação. Ele é o mais indicado para manter a massa óssea, que é extremamente silenciosa a perda de massa óssea. A gente não se dá conta de que a gente está perdendo massa óssea todos os dias. E massa magra, né? Então, para perder gordura... É a massa magra que a gente mais vê que perde, né? Que é uma loucura. Para perder a gordurinha, amolecer, cair, afinar. Né? Doideira. Eu brinco que eu falo, gordura é assim, não sai, né? Ela se instala, ela se apega e ela não quer sair de você. Mas a massa magra sai no xixi todos os dias. Então, a gente precisa ficar mais amiga da nossa massa magra, né? Então, começa a se movimentar, bebe água e vai entendendo, Vai passo a passo. Não precisa ser tudo de uma... Pensa, com quantos anos você tá? Você levou esse tempo todo sem fazer nada, né? Não dá para você começar agora e querer recuperar 30, 40 anos de vida. Então, vamos aos pouquinhos, um passo de cada vez. Legal. E nesse processo é fácil da mulher, e nessa fase da vida é fácil a mulher diferenciar, nessa reflexão toda que ela faz, uma autocrítica severa de um adoecimento silencioso, que muitas vezes, assim, essa inconformidade com o próprio corpo, ela já é um adoecimento, já é uma consequência, né, de uma perimenopausa mal acompanhada, enfim. É fácil para ela perceber, inclusive, isso, de que ela está adoecendo? Eu acho que não. Eu acho que é porque a gente tem uma percepção de imagem que ela vai sempre tender para o lado da estética, né? Dificilmente ela vai tender para o lado da saúde até que essa doença, né? Essa perda que se desenvolve em algo silencioso, ela fique tão acentuada que ela realmente vire um diagnóstico, né? Aí eu vou tratar um problema, né? Que foi o que você muito bem posicionou aqui. Eu espero o problema aparecer, agora eu tenho uma questão aqui de colesterol, eu preciso tratar. Eu tenho uma doença, né? Eu tenho uma dislipidemia, eu preciso tratar. Eu tenho uma diabetes, eu preciso tratar. Eu tenho uma condição
já instaurada aqui de declínios cognitivos, eu preciso tratar. Então, esse silêncio não leva a gente a querer perceber que a prevenção é o mais importante, né? Para eu ter mobilidade, para eu ter qualidade de vida, para eu poder continuar usufruindo tudo que eu conquistei, porque a gente trabalha tanto e no final o que importa é como estaremos para usufruir de todo o processo. Pois é. Né? Bom, diante de tudo isso que você falou, como que a empresa organiza essa rotina dessa mulher? Como que ela contribui para que seja uma rotina organizada, para que seja que fique mais fácil para a mulher enfrentar essa fase, né? Para a gente falar também para os nossos amigos empreendedores e empreendedoras aqui que acompanham o canal. Nossa, que pergunta difícil! Eu acho que primeiro ouvindo essas mulheres, né? Quem são as mulheres dessa empresa? Elas precisam ser ouvidas. A gente precisa entender em que ambiente cada mulher está trabalhando, em que tipo de situação essa mulher é todos os dias, né, colocada. Então, é um ambiente administrativo, é um ambiente fabril, né? Então, para onde que essa mulher é direcionada e quais são as melhores práticas que vão receber essa mulher dentro desse contexto. A gente sabe, por exemplo, de empresas já europeias que melhoraram a qualidade do ar-condicionado. A gente tem empresas trabalhando já em produtos para essa mulher. Então, carro que resfria e esquenta de acordo com a temperatura do ambiente, aparelhos de ar-condicionado que já fazem esse papel de diminuir a temperatura quando o ambiente está num ambiente mais quente. Outras empresas já instituíram que a mulher possa se afastar durante alguns dias, então quando ela tiver um quadro mais acentuado já com um diagnóstico esclarecido, então que ela pode sim ter licença remunerada, que ela pode trabalhar de home office. Então a gente precisa entender quem são as mulheres da nossa empresa. Por isso que eu acredito que a liderança vai desempenhar um papel fundamental de olhar aqui com uma lupa e entender quem são as nossas mulheres e como que a gente pode criar políticas internas que vão favorecer a performance de cada uma delas, né? Porque somos muito diversas e cada ambiente tem as suas particularidades. Mas uma conversa, abrir o assunto da saúde pelo meio da nutrição, é um caminho super favorável, porque eu preciso que não só as mulheres dessa empresa, mas que todas as pessoas aprendam o básico bem feito. Dormir, comer, né? E ter um mínimo possível de condição, né, de movimento. Então, como que eu faço isso no dia a dia do meu ambiente de trabalho? Vai ser muito particular, mas eu acho que a conversa ela vai passar por aqui, sabe? Entender quem são as mulheres. Por ter uma jornada que permita tudo isso, né? E hoje em dia a gente tem N empresas de benefício, né, Vanessa, que podem também colaborar com as empresas, né? Benefícios no sentido, benefício alimentar, né? Você tem, enfim, e as empresas não entregam só o valezinho, hoje em dia elas estão com um papel educativo também das empresas, né? Eu acho que, por exemplo, as empresas de saúde corporativa, elas não são mais só a empresa, o plano de saúde, elas entregam uma coisa integral, que fala de exercício, que fala de alimentação, que fala de saúde como um todo, né? Benefícios de saúde psicológica. Acho que integrar tudo isso na jornada da mulher é importante, né? Hoje a gente tem o conhecimento, né? E trazer o conhecimento. Esse conhecimento liberta, porque até então as mulheres vão lidando com desconforto sem saber o que é. A partir do momento que eu ouço alguém falar para mim, não, mas esse acordar 3 horas da manhã todo dia não tá normal, e talvez não seja o psicólogo que vai resolver esse seu problema, né? Então a gente precisa entender aqui a fundo o que está acontecendo com a sua saúde e direcionar essa mulher para a especialização certa. Então eu acho que essa conversa nasce de dentro do ambiente corporativo. E, principalmente, ela ter a segurança de que ela vai poder expor as suas vulnerabilidades sem prejuízo do cargo que ela ocupa, né? Eu acho que isso é o mais importante, porque até então, mas por que eu vou falar o que eu sinto aqui se eu posso perder meu emprego, se eu posso, né, ter o meu cargo ocupado por uma outra pessoa que talvez não vai ter os desconfortos que eu tenho, então ela vai performar melhor do que eu. Então eu acho que a segurança para essa mulher é muito importante. Eu preciso me sentir segura no meu ambiente de trabalho, para eu poder falar que eu sinto calor, sim. Que às vezes no meio de uma reunião eu vou
esquecer o nome de alguém. Que eu não vou lembrar da última linha do DRE que eu escrevi, que eu vou ter que consultar o meu notebook, porque eu esqueci. Né? E faz parte do meu processo. Não é que a gente vai normalizar isso, mas é que a gente precisa entender que às vezes vai acontecer com algumas mulheres pela condição biológica e a gente, não é que a gente não vai entregar, é que a gente vai dizer, gente, desculpa, calor, me dá 5 minutos, eu vou ali no banheiro e volto. Né? Então, eu acho que segurança, acima de tudo, para essa conversa poder acontecer de verdade. Legal. Eu vou fazer uma coisa agora, assim, as pessoas começam com o convidado contando a trajetória pessoal, mas eu acho legal você ter trazido toda a sua expertise para a gente chegar nessa última questão. Eu queria que você contasse um pouco como que você caiu nesse assunto menopausa como nutricionista e que aí, então, a partir da sua história, você deixasse uma mensagem final para quem está, para uma mulher que está aqui nos assistindo hoje, que está passando por essa questão de lidar com sintomas de perimenopausa no ambiente de trabalho e que está enfrentando todas as dificuldades e desconfortos que a gente relatou aqui. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a tua trajetória. Eu tive... hoje, eu vejo como um presente, né? Mas aos 38 anos, eu comecei a ter todos os sinais de perimenopausa. E eu não tinha sido mãe, né? Eu não fui mãe. Eu estava no meu primeiro casamento. Logo que eu me divorciei, 2 meses depois, eu comecei a ter sinais de perimenopausa. Hoje eu tenho clareza que o estresse foi um dos grandes gatilhos e que acelerou todo o meu processo, né? Porque aí você lida com divórcio, separação e todas essas coisas. E aí eu comecei a sentir os calores. 38 anos de idade, produzindo a beça, trabalhando, viajando o mundo inteiro, fazendo muita coisa. E solteira, né? Não, eu achando que eu ia viver tudo de novo, né? Tá. Gente, aí eu começo a ter calor noturno. Jesus, amor. Eu falei, mas gente, eu tô com 38 anos, agora que eu vou começar tudo de novo, eu tô sentindo que minha mãe sentiu, tem alguma coisa errada comigo, 38 não é pra isso. E aí eu fui na minha médica na época, a minha médica falou, vamos pedir alguns exames aqui, complementares, porque esse seu quadro de calor tá muito estranho. E aí ela pediu o meu exame de reserva ovariana, né, que é o antimileriano. Quando veio o meu antimileriano, ele já era de uma mulher menopausada. A minha reserva ovariana, ela era baixíssima. E eu lembro da minha médica pegando aquele exame e falando assim pra mim, você ainda quer ser mãe? Aí eu falei, olha, eu hoje lido com isso muito bem, porque eu realmente não tinha o desejo da maternidade. Então, eu acho que eu consegui administrar muito melhor essa fase. Se eu fosse uma mulher com o desejo da maternidade, a minha vida tinha acabado naquele momento. E eu falei pra ela, olha, eu nunca quis ser mãe, mas eu tô começando tudo de novo agora, então, se eu quiser. Ela falou, se você quiser, você não vai poder. Aí eu falei, por quê? Ela falou, porque a sua reserva ovariana tá muito baixa. Ou você começa a congelar seus óvulos, a gente vai tentar entender se você ainda tem óvulos para congelar ou não, ou você não vai mais poder ser mãe. Eu estava começando a namorar com o meu atual marido. Aí você pensa na história, eu falei, gente, mas como é que eu vou falar pro homem que eu tô começando a namorar, agora que eu tenho que congelar óvulos, eu nem sei se esse casamento, se eu vou casar com ele, né? Eu morava no Rio de Janeiro, ele aqui em São Paulo. Eu falei, gente, eu tô dentro de um relacionamento novo, eu acabei de sair de um relacionamento, eu tô suando todo dia de noite, eu acordo 3 horas da manhã, e eu já estava na condição de nutricionista nessa época, e eu falei, o que eu vou fazer da minha vida, né? E eu fui de 0 a 1000 em sinais e sintomas. Então, naquela mesma semana que eu percebi os calores, eu comecei a perceber todo o resto. Então, eu tinha calor, eu tinha crise de enxaqueca, eu tinha desconforto intestinal, eu tinha um cansaço que eu nunca tive antes, e aí eu comecei a entender que era um processo de um declínio muito acentuado, que anos depois eu fui entender que quando é uma menopausa prematura, realmente é muito mais intenso, porque o declínio é muito mais forte, né? Enfim, resumindo a história, porque ela é bem longa, eu passei por vários processos, eu me mudei para São Paulo, eu casei com o meu atual marido, estamos juntos há 8 anos, a gente esse ano faz 9 anos. Nesse processo eu tentei fertilizar, eu não tinha mais óvulo. Eu tentei fertilizar, não deu certo, eu tentei induzir, não deu certo, eu tentei congelar, não deu certo, eu realmente perdi a minha reserva ovariana, eu tive uma menopausa prematura.
E precisei aprender a lidar com todos os desconfortos. Só que eu era bailarina clássica antes de ser nutricionista. E eu sempre trabalhei com alta performance, né? Eu sempre trabalhei fazendo muitas coisas e performando muito. E no limite sempre. Sempre, né? E aí, quando eu olho para minha situação de mulher na perimenopausa, eu estava completamente limitada. Eu não tinha força para treinar, eu não tinha energia para sair de casa, eu tinha crises de enxaqueca que eu não podia sair à rua. Às vezes eu subia a garagem da minha casa, eu olhava, eu tinha crise, eu tinha que voltar. É incapacitante. E eu falava para os meus professores de saúde da mulher, eu falava, gente, se eu estou sentindo tudo isso e eu tenho total acesso a todas as informações, eu tenho os melhores suplementos, eu tenho os melhores alimentos, eu sei montar o meu plano alimentar, eu sei usar tudo para melhorar minha condição de vida. Se eu estou desse jeito, como as mulheres que não têm conhecimento estão se sentindo? Eu levei 2 anos e meio, Sara, para me equilibrar. Eu falo que eu sou uma menopausa controlada. Eu levei 2 anos e meio para me equilibrar. Porque durante o processo de fertilização, eu não fazia terapia de reposição hormonal para ficar bem. Eu fazia para fertilizar. Foram 2 anos e meio tentando fertilizar. Até que eu entendi que eu realmente estava na menopausa. E não tinha fertilidade, né? Tanto que eu falo que foi uma ruptura, que foi no dia que eu cheguei no consultório do meu médico e falei assim, eu não quero mais, eu não vou mais fertilizar, eu nunca quis ser mãe, eu acho que eu também não vou continuar não querendo, se eu mudar de ideia eu já entendi que não tem essa opção, não tem óvulo. Você podia ter me dito que eu estava na menopausa e não alimentado esse sonho de fertilidade de óvulos que eu nem consigo congelar. Eu estou há 2 anos e meio nesse processo. Aí caiu minha ficha, eu falei, as mulheres estão sofrendo. Muito. Porque eu tinha esse conhecimento e levou 2 anos e meio para eu ter esse entendimento. Então, quem não tem o conhecimento está sofrendo bastante. Sim. E aí eu olho para tudo isso e eu falei assim, gente... Eu lembro que um dia, conversando com uma amiga, eu falei, se eu não usar isso para alertar as outras mulheres, para que vai servir eu ter passado por tudo isso? Porque eu não vou ser mãe. O que eu aprendi com essa perda? Que talvez eu pudesse ter cuidado da minha saúde aos 35? Que se aos 35 eu falasse para minha gineco, olha os meus exames, olha os meus hormônios, vamos ter essa conversa? Se eu quiser ser mãe um dia, e aqui é um ponto muito importante, porque as mulheres, elas agora estão construindo uma carreira. Elas vão pensar em ser mãe aos quase 40. A gente já sabe que aqui é um ponto de atenção para a fertilidade. Então, se eu for querer ser mãe mais tarde, eu vou precisar olhar para isso aos 35. Mas não tem ninguém falando isso para as mulheres. Muito pelo contrário, né? Exato. A gente vê Cláudia Raia falando sobre a maternidade espontânea dela então, aos 50 e a gente acha que a gente pode ser mãe aos 50. Eu não posso é bem assim. pegar uma situação, tirar do contexto, não entender todo o preparo que foi feito anteriormente para isso e falar que tá tudo bem, todo mundo vai conseguir. Porque não é a realidade da maior parte da população. A realidade da nossa maior parte da população é as mulheres não consomem fibra, as mulheres não bebem água, as mulheres não se exercitam, as mulheres não têm uma saúde estável. As mulheres estão completamente envolvidas nos seus planos de carreira e tá tudo bem, tem que ser assim, cada mulher tem que fazer o que quer da vida, mas eu preciso ter essa conversa aqui. Porque biologicamente nós não evoluímos tanto assim. Nós somos as mesmas das nossas avós. Né? A nossa carreira, a nossa condição mental, o nosso preparo, o que a gente vê hoje nosso é diferente do que a gente é biologicamente. A gente vai ter falência ovariana, a gente vai perder os óvulos, a gente vai entrar na menopausa, só que isso não é só sobre fertilidade, isso é sobre condição de saúde. A gente não falava sobre isso. Né? Até então essa conversa era só sobre ser mãe ou não ser mãe. Agora essa conversa não é sobre ser mãe ou não ser mãe, é sobre a sua condição física, sua condição óssea, sua condição mental e como você vai chegar aos 80 anos de idade. Porque nós vamos viver mais de 80 anos. Sim. E aí eu juntei tudo isso, eu falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa com esse conhecimento, né? E aí quando eu me equilibrei, né, quando eu entendi que
para eu performar, ir na academia todos os dias que eu gostava muito, para eu conseguir ter energia para fazer minhas coisas, para eu não me ver engordando, porque eu queria ter o meu corpo que eu sempre tive, né? Entendendo as mudanças, óbvio, nós vamos mudar muito ao longo do tempo, a gente precisa aceitar, entender e se acostumar com gostar das nossas novas fases, né? A gente vai ter novas fases, mas a gente tem que ter liberdade para fazer o que a gente quer dessa fase. E aí eu cheguei numa fórmula que é muito legal, que é a fórmula da Nutralive. Legal. Que traz essa condição de performance. Então, é isso que eu vou tomar todos os dias e que eu vou me sentir bem? Eu vou me sentir com energia, vai ajudar minha pele, vai ajudar meu cabelo, vai melhorar meu intestino? É sobre isso? Então eu vou fazer isso aqui. Mas eu preciso educar essas mulheres. Então eu preciso ter uma empresa de educação, eu preciso formar os médicos, os especialistas não estão preparados para atender a mulher nessa fase. Então a Nutralive, ela vem como um grande braço de menopausa, né? Então a Nutralive, ela é uma menotech, ela é uma startup que entrega serviço e produto, porque a gente forma o profissional de saúde, a gente dá o apoio para essa mulher que precisa entender o que está acontecendo com ela nessa fase, para fazer a escolha que ela quiser. Mas a gente também tem um suplemento, que é muito legal e que vai te deixar feliz, né? Porque vai te deixar bem, vai performar junto com você essa fase. Menotech é ótimo, gente. É muito bacana ter uma nomenclatura específica para esse tipo de empresa e para a inovação que tudo isso traz, né? E somos a primeira do Brasil, você sabe, né? Muito legal, muito bacana. Gente, eu conversei aqui com a Vanessa, foi super bacana, Vanessa. Obrigada por estar aqui com a gente hoje. Espero que você volte mais vezes aqui no programa. Eu agradeço você também que ficou com a gente até agora. Muito obrigada, eu amei. Obrigada mesmo, legal.